Por favor, se você pode, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Compartilhe a sua Bíblia com quem está perto de você. Irmã Sara, depois vê se é possível alguma coisa só de retorno para mim, um pouco grave, sei lá, alguma coisa melhor aqui no retorno apenas. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, e nós iremos meditar um pouco na palavra do Senhor, o versículo de número 8 em diante. Com a sua Bíblia na mão, vamos proceder à leitura. Se todos acharam, vamos ler. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Versículo 11, a parte B, é já hora de despertarmos do sono. Vamos falar juntos? É já hora de despertarmos do sono. Eu acho que dá para falar melhor. Vamos falar mais forte, se pudermos? Vamos então? É já hora de despertarmos do sono. Amém? Pode assentar no seu lugar. Se você quiser, pode deixar sua Bíblia aberta. Meus irmãos, esse trimestre nós estamos orando por despertamento espiritual. Nós precisamos estar despertados, acordados, atentos. Precisamos estar totalmente atentos ao que acontece à nossa volta. O tempo em que vivemos é um tempo de muito trabalho, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo no meio de um tempo em que os valores estão invertidos, nós estamos vivendo num tempo em que a nossa sociedade se corrompe dia após dia, estamos vendo as coisas acontecendo, corrupção em todas as esferas do nosso país. Temos autoridades do mais alto escalão presas, processadas, em via de julgamento algumas, enfrentando a censura popular. Um tempo de muita confusão. Esse é um tempo de muita confusão. Talvez para as pessoas mais velhas seja um tempo que você esteja vendo acontecer coisas que você nunca imaginou que veria, mas você vê diante dos seus olhos. Alguns irmãos dizendo assim: verdade, talvez a gente esteja vendo agora coisas que a gente nunca pensou que ia ver. Para aqueles que têm mais idade, que são dos velhos tempos, daquele tempo, não que a velhice seja má, não é. Um dia um pastor bem de idade me disse assim: olha, meu filho, a melhor coisa que tem é ficar velho. Porque a alternativa para você não ficar velho é você morrer cedo.
Então, ficar velho é uma beleza. Você viver todas as etapas da vida. E eu oro para você ficar bem velho mesmo, para você viver até usar bengalas. E não tenha pressa de ir embora, a não ser que Jesus volte. Se Jesus voltar, a gente vai todo mundo junto, mas esse tempo é um tempo em que algumas pessoas até dizem assim: olha, eu realmente já estou cansado desse mundo, cansado dessas coisas. Um dia, conversando com um amigo, ele disse assim: como é que a gente canta, ó que saudosa lembrança? Ele tem saudade do céu sem ter ido lá. E a gente fala: estou com saudade do céu, nunca foi lá, mas tem saudade do céu. Nosso coração clama por isso, pela eternidade. Quando a gente olha para as coisas daqui, que nos assustam, que nos causam temor, a gente tem saudade das coisas do céu, porque nós não fomos feitos para aqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós somos de lá. E a nossa alma, ela anseia pelo dia em que nós veremos o Senhor. E obviamente que a gente brinca, ri e tudo mais, mas a gente sabe que a nossa esperança está no Senhor Jesus. E quando a gente olha para as coisas dessa vida, e claro, a gente fala: você vai viver, vai ter saúde, vai ter paz, sua casa vai ser abençoada, é a nossa expectativa, a nossa esperança. A gente ora por você, por sua família. A quarta-feira da vitória é um culto de oração, e nós estamos orando por isso, orando para estarmos despertados. Mas esse tempo é um tempo que nos causa muito pavor com as coisas que vemos. E se o mundo não nos incomodar, se nós nos amoldarmos ao mundo, Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo. E conformar, quando ele diz isso em outra escritura, não é conformar no sentido de estar conformado, de aceitar. É conformar no sentido de perfilar, de tomar a mesma forma, de assumir o mesmo comportamento, de se alinhar com o mundo. Não nos conformamos. E esse tempo em que nós estamos vivendo, quando falamos de despertamento espiritual, faz-se mais do que necessário que sejamos pessoas despertadas, atentos, que não sejamos dormentes, que não sejamos sonâmbulos, aquela pessoa que fala dormindo, que anda dormindo, que tem que esconder a chave da casa, senão ele sai porta fora. Que nós sejamos pessoas despertadas nesse tempo em que nós vivemos. Quando a gente fala de Romanos 13, Paulo começa falando sobre a submissão às autoridades. E ele cita algumas coisas. Ele fala das autoridades, que elas são constituídas por Deus, que elas são ministros de Deus, que elas trazem a espada para quem está num comportamento censurável. Ele fala que devemos, portanto, ser sujeitos à autoridade, devemos pagar tributos, devemos honrar as autoridades constituídas por Deus. E ele fala: ninguém devais coisa alguma, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Versículo 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Isto é o ensino de Paulo no capítulo 13. Ele vai falar sobre algumas posturas que o homem de Deus, que a mulher de Deus precisam ter ao longo da sua vida. Depois, se formos descendo um pouco mais, ele começa a falar dos mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ele começa a falar de coisas que são conhecidas para os judeus da sua época, são conhecidas para ele próprio, criado na lei como ele fora criado. Coisas que são práticas da vida religiosa para ele. Mas parece-me, meus queridos irmãos, que Paulo está escrevendo isso para o nosso tempo. A Escritura é tão atual, é tão nova, traz tantas coisas diferentes e boas e até despertamentos para nós, porque a palavra de Deus, mesmo sendo escrita há séculos atrás, ela é tão nova, ou mais nova, que o jornal de amanhã que ainda não saiu.
ela tem verdades que são tão aplicáveis quanto naquele tempo. E a gente olha para esse texto e ele vai dizendo sobre o amor, sobre o temor, a autoridade, o respeito, sobre o cumprir a lei. E ele começa falando dos mandamentos e que isso tudo se resume em amar ao próximo como a ti mesmo. E aí chegamos no texto que nós queremos tomar como base, que é o versículo 11. Conhecendo o tempo, digo isto, que é já hora de despertarmos do sono. Paulo olha para as incongruências do seu tempo, para as coisas que não batiam naquele tempo, vendo o comportamento imoral, desrespeitoso do seu povo, daqueles da sua geração. Ele diz: eu digo isso conhecendo o tempo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, uma escritura que diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. E a pior coisa que tem é quando nós atropelamos o tempo, é quando nós não conhecemos o tempo, quando nós passamos por cima de etapas que são importantes, ou desconsideramos o tempo, ou desprezamos o tempo. Existem aqueles que são ávidos por perder tempo. Tempo que se perde não se recupera. Não tem como recuperar o tempo que passou. Existem aqueles até que dizem assim: nós vamos recuperar o tempo perdido. Tempo perdido não se recupera. O dia de ontem que passou nunca mais volta. A hora perdida que se perdeu há pouco nunca mais voltará. Tempo é algo que não tem como se reaver. Existem tantos daqueles que perdem o seu tempo, que gastam o tempo naquilo que depois irão se arrepender, que consomem o seu tempo. Pregando para jovens, para famílias, para todos nós aqui, precisamos parar para pensar na preciosidade do tempo. Existem duas palavras gregas que são traduzidas por tempo nas Escrituras. Uma delas é cronos, que dá origem à palavra de cronologia ou cronômetro, é o tempo do homem, o tempo contado segundo o nosso calendário. E outra palavra é a palavra kairos, que é o tempo de Deus, que não pode ser contado, é de eternidade a eternidade, é o tempo que não pode ser medido. E muitas vezes nós achamos que vivemos nesse tempo e que teremos todo o tempo do mundo e gastamos o nosso tempo e perdemos o nosso tempo e depois não conseguiremos reavê-lo. Quantas pessoas não conhecem ou não dominam, e aqui conhecer da ideia de você dominar, conhecer intrinsecamente, conhecer de fato. Paulo diz: eu digo isto conhecendo o tempo, ou conhecendo este tempo. Precisamos reconhecer o tempo. Paulo está dizendo isso. Conhecendo o tempo, é já hora de despertarmos do sono. Não deixar o tempo do despertamento passar. Não deixar o tempo de você levantar-se para ser o que Deus quer que você seja, de cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra, de fazer o que Deus quer que você faça. Hoje, 22 de agosto de 2018, você está no lugar que Deus gostaria que você estivesse? Você já pensou isso? Você está cumprindo o papel para o qual Deus te chamou? Você pode dizer que está usando o seu tempo para a glória de Deus? Você pode dizer que você está exatamente no centro da vontade de Deus? Já parou para pensar? Já parou para pensar se você está ocupando o espaço que Deus quer que você ocupe? Se você é a pessoa que Deus quer que você seja? Ou ainda falta alguma coisa?
Ou você talvez seja daqueles, talvez pregando para você, que acompanha pelas redes sociais a ministração da palavra, seja daqueles que vão deixando para depois. Aquela cultura, eu citei isso no rádio hoje, aquela cultura da música popular, do deixa a vida me levar, de ir empurrando as coisas, de ir deixando para depois. E quantos há que deixam de ser melhores filhos, porque adiam isso? Deixam de ser melhores cônjuges, porque adiam isso. Deixam de ser melhores crentes, porque adiam isso. Deixam de ser melhores cidadãos, deixam de cumprir o seu papel de relevância para o qual Deus te chamou, porque vão adiando as coisas. Amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu começo a ler a Bíblia. Olha o que acontece no final de cada ano. A gente industrializa a esperança. Que diferença tem? O que acontece de mágico de 31 de dezembro para 1º de janeiro? Nada. É só uma mudança de dia. É só um calendário. Mas a gente industrializa a esperança, a gente faz promessas, a gente faz planos, a gente estabelece, olha, esse ano eu vou fazer isso, eu vou perder tantos quilos, eu vou estudar, eu vou aprender essa atividade, eu vou fazer isso ou aquilo. Planejamos tanta coisa na virada de ano. E hoje, 22 de agosto, você já cumpriu o quê? Você sabe o que falou? Anotou? Já cumpriu a sua meta? Ou você industrializou a esperança naquele tempo e depois o tempo passou e você foi envolvido e tudo se perdeu? Olha para cá. Precisamos conhecer o tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo na sua vida. E muitas vezes, por não conhecer o tempo, deixamos passar as melhores oportunidades que Deus nos dá. Deixamos se perder os melhores projetos, ou as melhores condutas que poderíamos ter na nossa vida. Porque desconhecemos o tempo. Porque perdemos o controle do tempo, ou perdemos a proatividade diante do tempo. A cultura do mundo que diz, deixa a vida me levar, a cultura do mundo que é da procrastinação, que a gente vai deixando para depois, e tem pessoas que são assim sempre. Ele tem que fazer uma atividade, ele deixa para amanhã. Ele precisa consertar alguma coisa, ele deixa para amanhã. Ele entra no chuveiro todo dia, o registro cai no dedão do pé. Mas ele já tem o jeitinho de colocar o registro ali. Aqui ninguém faz isso. Mas ele vai deixando e vai deixando. E todo dia aquela miséria cai no pé dele. Mas ele põe no lugarzinho. Amanhã eu conserto, amanhã eu conserto, amanhã eu conserto. Ele vai deixando aquilo ali. Estou falando de algo bobo assim, que alguém riu. Mas que a gente vai deixando para depois. Que a gente vai adiando. Cuidados com a saúde. Homens, por exemplo, têm o maior problema, o maior preconceito de fazer os exames, de cuidar, de olhar, e por conta, a idade vai chegando, tem que fazer acompanhamento, tem que ir ao médico, tem que ir ao urologista, tem que verificar a próstata, tudo mais. Pastor, você está falando isso no ar, no ar. Todos os homens aqui têm próstata. Se o seu marido estiver do seu lado, dá um cutucão nele, um beliscão, dizendo assim, se cuida. Porque se ele não se cuidar, o que vai acontecer? Jesus vai te levar uma hora dessa, e essa irmã vai ficar com essa pensão aí, sozinha. E você vai embora. Se cuida. Mas a gente procrastina, a gente vai deixando, a gente vai adiando, precisamos conhecer o tempo. E muitas vezes, meus irmãos, o tempo do despertamento passa, e a gente vai sendo um crente meia boca, mais ou menos, vivendo de religiosidade, vivendo de tradições, deixamos de ser a bênção que precisamos ser. E eu me lembro da chamada de Deus para Abraão. Deus chama Abraão e diz assim, Luan, diz assim, olha, sê tu uma bênção. Porque nós gostamos da bênção, gostamos de receber a bênção, gostamos de ser abençoados, mas às vezes a chamada de Deus para nós, irmã Mirelle, é para sermos uma bênção.
Nós somos chamados para isso. E vamos vivendo, e o tempo vai passando, e a gente fica preso às pequenas coisas, às pequenas confusões e questões. A gente vai supervalorizando aquilo que não tem valor, e a gente vai deixando de dar importância àquilo que deveríamos dar importância. Somos mais ou menos, não somos aquilo que deveríamos ser, não fazemos o que deveríamos fazer, e vamos vivendo essa vida de religiosidade, deixando de ser aquilo que Deus nos chamou para ser, e perdemos o tempo de sermos exatamente aquilo que Deus quer que sejamos. E quantos perdem esse tempo? E ele diz, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Mas antes ele diz, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Meus irmãos, Paulo enfatiza aqui um alto padrão de conduta moral. Isso serve para todos nós. A espada corta dos dois lados, é de dois gumes. Serve para mim e para você. Na vida cristã, não se admite ser mais ou menos crente, mais ou menos santo, mais ou menos salvo. Não, senhores. A vida cristã não admite essas coisas. Não é mais ou menos. Ou é tudo dele, ou nada é dele. Ou ele é o Senhor de tudo, ou não é o Senhor de nada. E nós podemos dizer com a nossa boca que somos dele, mas ele conhece não só o que nós falamos, ele conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece o nosso pensamento agora. E ele sabe se somos dele ou se não somos, porque ele nos conhece. A Bíblia diz no Salmo 139, o salmista diz: os meus ossos ainda eram informes, e tudo isso ainda já estava escrito no teu livro, porque o Senhor já o contemplava desde o ventre da sua mãe. E ele diz assim: para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao abismo, tu lá estás também. Se eu tomar as asas da alva e até os confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ele está vendo tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo, e não tem como fugir do olhar desse Deus que tudo vê. Você consegue perceber a presença dele com a gente nessa noite? Você consegue perceber que hoje ele está nos trazendo a uma realidade, porque a vida espiritual que o Senhor quer que nós venhamos a viver, ela inclui responsabilidades, decisões. Paulo diz, conhecendo o tempo, e nós precisamos ficar atentos ao tempo, e não perdermos o tempo, e não subutilizarmos o nosso tempo, e usarmos adequadamente o tempo que Deus nos deu, conhecendo o tempo. Paulo diz aqui, meus irmãos, com isso, que nós devemos ter um alto padrão de conduta moral, e ele fala isso tendo em vista a proximidade da volta do Senhor. Quantos estão vivendo a vida cristã? Isso serve de despertamento para nós, como se Jesus não fosse voltar. Em quantos lugares já não se prega mais isso, mas nós continuamos crendo na palavra de Deus, que diz: quando os discípulos estavam do lado de fora da cidade olhando para cima, e ele foi encoberto pelas nuvens, anjos de Deus descem e perguntam: varões, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, do mesmo jeito, é esse mesmo, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar, ele vai descer. A igreja continua crendo, nós continuamos crendo e pregando que Jesus Cristo vai voltar, e um alto padrão de conduta é exigido de todos nós, tendo em vista, meus irmãos, que breve nós veremos o Senhor face a face, que breve nós iremos ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós ansiamos
ansiamos por esse dia em que nós o veremos assim como Ele é. Quem pode levantar uma das suas mãos? Se você o espera, Ele diz: presto venho, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A reflexão dessa noite, Paulo nos traz à memória a iminente volta do Senhor, quando a nossa salvação será consumada. A salvação abrange 3 aspectos. O aspecto passado: nós fomos salvos em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Hoje, o aspecto presente: estamos salvos, porque recebemos de graça a salvação que Jesus nos dá. Mas também tem um aspecto futuro: seremos salvos quando nos encontrarmos com Ele para sempre. Nós esperamos esse grande dia. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos a isso. Caminho para a excelência moral que Paulo diz. Existem 2 coisas que precisamos olhar. Primeiro, precisamos nos revestir do Senhor Jesus. Estando revestidos dele, ou vestidos dele, ou estando nele, ou andando com ele, ou sendo dele, não se admite que quem é dele tenha outro comportamento que não seja aquele que ele quer. Não se admite que aquele que diz eu sou dele, seja dele na igreja e não seja dele lá fora, não seja dele em casa, seja dele aqui diante dos irmãos e não seja dele quando as luzes se apagam, quando você está lá fora e ninguém está te vendo. Quando somos dele, nós somos dele em qualquer lugar, dentro de casa, no trabalho, na rua, lá na nossa família, onde nós estamos. Quando chegamos, ele também chega. Quando nos apresentamos, ele também se apresenta. Quando entramos em determinado lugar, meus irmãos, eu gosto de ver isso. Outro dia eu cheguei num lugar e as pessoas estavam falando um monte de bobagem, contando piada, risada. Eu cheguei, olha, pastor chegou, a pessoa engoliu a língua. Tem que engolir a língua mesmo. Não vai falar bobeira no meu ouvido, não vai contar coisa imoral. E quantos são que quando ouvem coisas imorais, até participam da rodinha, até ajudam a falar? O sangue de Jesus tem poder. Nós fomos chamados para termos uma vida diferente. Se você chega, a luz chega. Se você chega, Jesus chega com você. E onde você entra, Ele entra. A conversa muda, a história muda, o palavrão para. Você foi lavado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Eu me lembro, meus irmãos, do profeta Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele olha e vê o Senhor, ele tem uma visão do céu, a visão da glória. Como eu queria ver o Senhor no trono, nunca vi, eu vou ver ainda. Mas Isaías, no ano que o rei Uzias morreu, ele olhou para o céu, ele teve uma visão, ele viu o Senhor no trono, e aquela visão dizia que a casa se enchia de fumaça, que os umbrais das portas se moveram, e ele viu o Senhor no trono, serafins acima dele, com 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E com aquela visão, o profeta diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E quando ele viu a glória de Deus, ele sentiu a sua miséria, o seu pecado, a sua insignificância, e ele diz assim: eis que um dos serafins voou em direção ao altar com uma tenaz, pegou uma brasa e tocou os meus lábios e disse: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Eu tenho para te dizer uma coisa: quando você está salvo por Jesus, você vai ser purificado no seu jeito de falar. Era boca suja, não é mais. Vivia falando bobagens, hoje não fala mais. Um alto padrão moral exigido de cada um de nós. E eu volto a dizer, no tempo de despertar do sono, é perda de tempo ser um crente de meia boca.
mais ou menos. Tem um amigo que teve uma paralisia facial, e hoje ele está bem. Mas era muito engraçado quando ele ria, porque ele ria só com a metade do rosto. Tem gente que está vivendo essa vida mais ou menos, meia boca. Nós precisamos despertar. Diga eu, põe no peito assim, ó, eu. Não é o irmão, é você mesmo. Diz assim, eu preciso me despertar. Diz assim, está na hora de despertar. Deus está exigindo de nós que nos despertemos. Deus está pedindo de nós que nos comprometamos com esta obra e nos despertemos. É hora de despertar do sono. Talvez a gente precise olhar para o tempo que vivemos, talvez precisemos conhecer o tempo, talvez precisemos remir o tempo. Não dá tempo de recuperar o tempo, mas dá tempo de usar bem o tempo que ainda te resta. E nesse tempo que ainda te resta, escolha ser uma bênção, escolha eu serei uma bênção, escolha dizer eu vou aproveitar o meu tempo e vou remir o meu tempo e vou escolher me despertar e levantar e andar e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Conhecendo o tempo, é já hora de despertarmos desse sono. Por quê? E ele explica por quê. Porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Existem pessoas que caminham, e quando estão perto de conquistar aquilo que se propõe a fazer, desistem. Vou te dar um exemplo. Talvez não aconteça só comigo, talvez aconteça com mais alguém. A gente faz um pedido de oração, tem uma causa ali, né? A gente está orando, Senhor, essa causa, esse problema, a família assim e tal, e a gente vai, e a gente ora, e a gente ora, e a gente ora. Aí surge hoje um problema que a gente acha que é maior. Surge uma questão agora, Fernando, a gente começa a orar pelo problema de hoje e esquece o de ontem. Isso só acontece comigo? Eu acho que acontece com mais gente. A gente deixa de ser constante na oração. A gente deixa de ser firme na oração. Jesus diz assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. E muitas das nossas orações, quando elas já estão prestes a ser respondidas, nós as deixamos. E muitas situações da nossa própria vida, quantos de nós já não estamos perto, de repente, de uma vitória que estamos precisando, de algo pelo que estamos orando, e a gente às vezes perde aquela bênção já pertinho da linha de chegada. Você está quase chegando, mas aí você para, aí você olha para trás, aí você esquece aquela necessidade por causa de outra. A nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. A palavra de Deus diz assim, irmã Esther, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque quantos entre nós há que começaram bem, caminharam bem, viveram a vida cristã de forma boa e depois não terminaram bem. Melhor é o fim das coisas, Patrícia, é a gente chegar, é a gente concluir, é a gente guardar a coroa. Quantos há que estão jogando a coroa, abrindo mão da cruz, desprezando a sua cruz, já está perto de chegar, já está quase na hora. Eu me lembro, quando era mais novo, tem pouco tempo, mas eu me lembro de Ayrton Senna, tem pouco tempo isso, claro. Ayrton Senna era o nosso piloto favorito, que morreu naquela curva na Itália. Eu me lembro bem, irmã Michele, que eu gostava daquela narrativa, quando o campeão estava chegando na linha de chegada, e o Galvão Bueno dizia, ainda jovem, aquele vozeirão, Ayrton Senna do Brasil, e já tinha alguém com a bandeira quadriculada, esperando o campeão passar a linha, para dar a bandeirada, aquela coisa assim. Quantas pessoas já estão perto de receber a bandeirada e simplesmente abandonam a prova,
A nossa salvação está mais perto agora do que antes. Está mais perto para você chegar do que para você parar. Está mais perto para você alcançar a sua vitória do que para você deixar para lá. Está mais perto, então persevera. O Senhor hoje te trouxe aqui para dizer para você: não desista, não pare, não deixe. É tempo de despertar, é hora de levantar, é hora de você dizer assim: olha, eu vou segurar firme, eu vou guardar o que eu tenho recebido, eu vou guardar o que eu tenho, para que ninguém tome a minha coroa. Eu vou até o final. Você não vai parar nessa jornada, você não vai desistir. Está mais perto agora do que quando aceitamos a nossa fé. Então por isso precisamos nos despertar e remir o nosso tempo e despertar do sono. E ele diz: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Meus irmãos, existem obras das trevas e ofertas das trevas, que elas vêm tão bem embaladas, tão bem preparadas, que alguns há que não vigiam. É Satanás chegando com cara de anjo, porque se ele chegar com cara de demônio, se ele chegar com um tridente, com a capa, com não sei o que lá, vermelho, você corre. Mas ele chega, o hino que a irmã Esther e o irmão João cantavam antigamente, com um sapatinho de algodão. Ele chega disfarçado. E existem situações em nosso tempo, em que nós precisamos ficar atentos. Parece que é bom, parece que é o certo a fazer, mas precisamos estar acordados, sóbrios, para tomar as decisões acertadas, para perceber se existe alguma armadilha, para perceber se alguma coisa está escondida. Parece que é bom, mas nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece bom é bom, nem tudo que parece ser uma bênção será uma bênção, nem toda escolha tão aparente aos olhos pode lhe causar a satisfação e o prazer de uma vitória, porque escondido em algo bonito pode estar uma derrota fragorosa para a sua vida. Quantos há que, seduzidos pelos olhos, foram cooptados pelo mal e foram levados de uma forma tão vergonhosa à tumba ou até ao chão, levados à lona na luta espiritual, porque não vigiaram. Era bonito, parecia bom, mas não era para você. Era agradável aos olhos, mas você não deveria ter olhado. Era algo que causava prazer ou satisfação, mas deveria ter sido aberto mão daquela escolha, como Moisés, que deixou de ser considerado um maioral no Egito, que abriu mão das grandezas do reino de Faraó para ser contado com o povo de Deus. Não tenha medo de abrir mão, não tenha medo de ser quadrado, não tenha medo de ser taxado como atrasado, não tenha medo de ser colocado um adesivo que marque você, de forma que você seja desprezado pelos homens, porque a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. E se você é amigo de Deus, você pode ser marcado por qualquer um, mas o mais importante é ter a marca do sangue de Jesus Cristo na sua vida, e poder dizer no final, como São Paulo, irmã Esther Medeiros: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quais são as suas marcas? Quais são as nossas marcas? Estamos despertados do sono, ou estamos andando dormindo como zumbis? Ou estamos andando dormentes como sonâmbulos? Eu me lembro um dia, lá na casa do meu pai, nós, quando estávamos todo mundo em casa, e no quarto eram 3 rapazes, eu, Fabrício e o Flávio. E um dia eu me lembro que, eu não sei se a mamãe lembra disso, mas eu dei uma topada com o dedão. Eu nunca joguei bola, porque na Assembleia de Deus naquele tempo não podia jogar bola. Então eu nunca fui bom de bola, sou um cabo de vassoura mesmo, durão. Se eu for jogar bola, já viu, maior vergonha. Mas eu dei uma topada e todo mundo pensou que era bola, e não era. Não sou nada com bola. Foi de noite, levantei de noite para tomar água, e tinha uma mesa que ficava na copa, uma cadeira pesada. Eu dei uma topada com o dedão, daquela que levantou a unha, sabe? Tem gente fazendo assim.
né? Imagina, pá, aquela boa, né? Você vai e diz, glória a Deus, aleluia, glória, né? O crente diz isso, não vai dizer outra coisa. Mas, meus irmãos, por que eu dei aquela topada? Porque eu levantei de noite, não acendi a luz, e eu queria tomar água, e eu não vi a cadeira. E quem anda dormindo, dá topadas. Quem levanta sem olhar para onde vai, quem está andando na escuridão, dará topadas. Quem não sabe onde pisa, dará topadas. E existem aqueles que flagrantemente querem manter a luz apagada para não serem vistos. E pode ter certeza, darão topadas. Dizem assim, eu vou correr o risco. Quando a gente não sabe onde está pisando, a gente dá topadas. E tem topadas, que os antigos diziam assim, tem topada que ajuda a caminhar. Mas tem topada que te deixa sem calçar e sem caminhar mesmo. Tem topada que te arrebenta a unha. Tem topada que vai te prejudicar. Paulo diz assim, olha, a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Vistamo-nos das armas da luz. Paulo não faz aqui um contraponto dizendo que a noite é passada, e ele diz assim, olha, deixemos as obras das trevas e nos revistamos das obras da luz. Ele não usa isso, ele não faz o contraponto entre obras das trevas e obras da luz. O contraponto que ele faz é obra das trevas e armas. Ele diz assim, para combater as obras das trevas, você precisa estar armado com as armas da luz. Não se enganem, Satanás não está brincando de ser quem ele é. Nós podemos brincar de ser o que somos, mas ele não brinca de ser quem é. Não se enganem, na luta espiritual, não estamos lutando com um gatinho, estamos lutando com um inimigo astuto, sagaz e perigoso. Estamos lutando com um ser terrível, que conhece o céu e sabe para onde vai, que é o inferno, porque a palavra de Deus diz que o inferno foi preparado para ele e para os seus anjos, não foi para você. Ele sabe para onde vai, conhece e sabe de onde veio. A gente aqui fica cantando, eu desejamos ir lá, queremos ir ao céu, onde Cristo já está. Satanás saiu de lá, foi expulso de lá. Jesus diz, eu vi quando ele caiu do céu como um raio. Ele conhece o céu, ele já sabe como é. Nós apenas cremos pela fé, mas ele já viu, e a maior raiva que ele tem está exatamente em saber que ele foi expulso de lá, mas você está sendo preparado para ir para lá. Você pode levantar essa mão e dar glória a Jesus? Nós não estamos numa luta que parece ser de brincadeira. Outro dia me disseram que esses campeonatos de luta são comprados, que os caras dão dinheiro para ganhar e não sei o quê. A luta espiritual não é comprada com o dinheiro que nós temos. A luta espiritual a gente vence com o preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Rejeitemos as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos honestamente. Parece-me que hoje ser honesto, o cara parece que é um ET. Ser honesto hoje é a maior surpresa para todo mundo. Eu aprendi que ser honesto é um dever, é obrigação. Um homem de bem, uma mulher de bem, deve ser honesto por dever. Mas as pessoas acham que gente honesta hoje é um ET. Eu me lembro de um senhor que achou uma mala de dinheiro no aeroporto de Brasília, e aí foi na televisão, todo mundo falando, o senhor José não sei das quantas, todo mundo achando o maior absurdo, o homem ter devolvido a mala de dinheiro que não era dele. Mas existem aqueles até que diriam assim, poxa, estava precisando, foi Deus que mandou. Ser honesto é um dever.
Paulo diz assim: vivamos honestamente, como de dia, nem glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Andar em dissolução, em contendas, em inveja, não andar honestamente. Quantos homens perdem a oportunidade de demonstrar honestidade diante dos seus próprios filhos? Quantas famílias são feridas por causa do comportamento desonesto de alguém? Quantos perdem o melhor, porque cederam às pressões desse mundo para as obras das trevas? Deus quer te armar com as armas da luz. Põe a mão no peito e curva a sua cabeça. Você precisa estar pronto, estar armado. As armas da luz. O Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer armar você. Você vai se revestir com as armas da luz e vai vencer a batalha espiritual. Vai se despertar desse sono, não vai andar dormindo, dando topadas. Revestivos do Senhor Jesus, seja revestido dEle, ande com Ele, viva para Ele. Hoje é dia de você tomar decisões espirituais, é dia de despertamento espiritual. Hoje é dia de você não fazer como faz no final do ano, é dia de voltar-se para Deus e dizer: Deus, eu estou errado, eu preciso mudar. É dia de dizer assim: Deus, não é uma promessa vazia, é um compromisso. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais santo, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu dependo mais do Senhor. Hoje é dia de você despertar do sono. Hoje é dia de você dizer: eu preciso estar despertado. Hoje é dia de dizer assim: olha, eu vou andar acordado nesse tempo. Não vou ser surpreendido pelas coisas que são armas das trevas. Deus te trouxe aqui, nesta noite feliz, neste santo lugar, para tocar em você. Nesta noite feliz, neste santo lugar, cante. Eu marquei um encontro com Deus. Ministério de Louvor, vem me ajudar. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, mais uma vez, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. basta Que me toque, Senhor, a minha alma cansada vencer. se a noite escura está, Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. fica de pé comigo. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão
Talvez até tenha. Se não tiver, não tem problema. Mas eu não sei se você gostaria de vir aqui à frente. Este é um convite que não é para quem não é crente, é para todos nós. Você quer ser uma pessoa diferente? Você precisa tomar as armas certas para a luta? Você precisa despertar mais? Você precisa acordar mais? Talvez esteja na hora de dizer assim: eu preciso acordar. Talvez esteja na hora de Fernandes, a gente dizer para a gente mesmo: ó, Fábio, abre o olho, acorda. E nesse aspecto aqui, nesta noite, todos nós estamos do mesmo tamanho. Todos nós dependemos única e exclusivamente da graça de Deus. E o Senhor nos trouxe aqui. Quem sabe você quer fazer isso? Se você quer, vem logo. Vem com a sua família, vem você sozinho. Se tiver mais alguém, vem. Não é obrigado a vir, não. Mas se você quiser, você pode vir. O seu cônjuge veio, vem também. Chega perto e diz assim: Senhor, eu preciso ser diferente, eu preciso melhorar, eu preciso me entregar mais, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais santo, eu preciso melhorar essa área da minha vida, eu preciso melhorar aquela área específica. O Senhor hoje está dizendo que Ele pode mudar isso. Basta que me toques, Senhor. Piano e voz aí, com a guitarrinha. Pra minha alma cansada vencer. Será que tem mais alguém? Se tiver, você pode vir, está na sua hora. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Obreiros, vamos estender as mãos aqui. Eu não sei se tem mais alguém, mas nós não vamos mais longe, já estamos no nosso horário. O Senhor nos quer exatamente na posição que Ele pensou para nós. Ele quer que você seja exatamente aquilo que Ele sempre pensou para você. O Senhor quer que você seja o crente que você foi chamado para ser, que você conheça o tempo. As crianças estão chegando bem devagar. Igreja, estende a mão para cá. Deus, nós queremos, nós precisamos, nós ansiamos, ó Deus, pela Tua obra em nós, de uma forma completa. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da ação do Senhor em nós. Toca em nossa vida, Senhor. Toca nessas vidas agora. Toca em cada um de nós. Toca em pais e filhos. Toca em cônjuges. Toca, ó Deus, em cada um dos Teus filhos agora. Toca com a mão poderosa, Senhor, nesta noite feliz, neste santo lugar nós declaramos: basta que o Senhor nos toque, basta que o Senhor faça a sua obra em nós. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos: desperta-nos, desperta os Teus filhos, desperta esse irmão, desperta essa irmã, desperta cada um de nós. Nós não podemos, Senhor, viver uma vida de dormentes, nós queremos estar despertados. Ajuda-nos, Senhor. Queremos rejeitar as obras das trevas, Senhor. Não queremos andar, ó Deus, com as armas das trevas, queremos as armas da luz. Senhor, em nome de Jesus, faça a Tua obra em nós. Abra os nossos olhos. Nós precisamos, Senhor, olhar para Ti com confiança e andar despertados, acordados nesse mundo de trevas. Usa a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando cada um de nós para a glória do Seu nome, Pai. Nós te pedimos: faz a obra completa na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor o mais bonito que nós pudermos. Volta para o seu lugar, glorificando o nome de Jesus. De pé como estamos, nosso pastor encerrando o nosso culto desta noite. Meus irmãos, amanhã também o presbítero Samuel pede para avisar: a nossa mocidade terá uma reunião às 19h30, né? 7h30. Então, às 7h30 amanhã, grupo jovem, vocês já sabem, né? Amanhã, não esquecer da reunião, 19h30. Oremos para o encerramento, agradecemos
todos os nossos visitantes, todos que estiveram conosco. Foi uma alegria tê-los aqui nesta noite, adorando a Deus conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença. Queremos, ó Deus, te agradecer por este culto abençoado, pelos louvores apresentados, pela mensagem que foi pregada nesta noite. E agora, Senhor, despede-nos em paz. Guarda a Tua igreja, abençoa os enfermos, aqueles que não puderam estar aqui conosco. O Senhor conhece a necessidade de cada vida nesta hora. E agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite de bênçãos. Nós te agradecemos por tudo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, e que todos digam amém.